levantados para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Queridos, graça e paz a todos. Vamos ficar de pé só um instante, pode ser? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no segundo livro dos Reis. Quando você localizar, vá comigo até o capítulo de número 18. Mais uma manhã de gratidão ao nosso Deus, pelo seu cuidado, pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia. Deus seja louvado por tudo, Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado pela oportunidade que Ele nos tem dado de estarmos juntos e podermos cultuar, engrandecer e bendizer ao Senhor. Desde ontem que essa passagem ela tem ardido no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso de número 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versos 1 em diante. Quantos encontraram? Diz assim: E sucedeu que no terceiro dia, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os postes, os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os seus mandamentos que tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Você pode fechar os seus olhos, ore um pouco. Pai, bendito seja o teu nome por esta palavra. Quero louvar-te, exaltar-te, bendizer-te, porque só o Senhor de fato é digno de glória, honra e de louvor. Nos colocamos inteiramente à tua disposição, pedimos-te graça, iluminação do teu Espírito, para que em tudo o Senhor seja glorificado. É assim que eu oro e te agradeço. Eu queria que antes de você tomar um assento, olhasse para duas pessoas e dissesse assim para elas: segredos, só diz com graça, diga: segredos de uma vida exitosa. Diga assim: segredos de uma vida triunfante. Tome seu assento. Queridos, todos nós sabemos que Israel teve momentos de alto e baixo na sua história. E um dos momentos mais difíceis de Israel foi quando a nação em si, ela rompeu-se, ela passou por um cisma, uma grande divisão após a morte de Roboão. Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul, diferente do Reino do Norte, que era composta por Judá e Benjamim, capital Jerusalém, tivera apenas uma dinastia. Apenas uma família governara sobre Judá, diferente do Reino do Norte. Reino do Sul tivera pelo menos 17 reis, e dentre os 17 você tem a presença de 8 homens que eram bons. 8 homens tementes a Deus, andavam nos caminhos do Senhor, enquanto o Reino do Norte todos eram ímpios. No Sul você consegue ver personagens como Asa, Josafá, você consegue ver o próprio Ezequias, dentre outros. Agora observe uma coisa: o personagem que chama-nos a atenção nesta manhã é um homem conhecido como Ezequias. Ezequias era contemporâneo de um grande profeta
profeta Isaías, o maior profeta messiânico de toda a Bíblia, com certeza, sem sombra de dúvidas. Mas o contexto que nós observamos não era um contexto tão favorável, principalmente no quesito familiar. Ezequias era filho de Acás. O rei Acás, ele foi um dos piores reis de Judá. Se você observar o capítulo de número 16, Acás não apenas não andava nos caminhos do Senhor, mas também, de alguma maneira, ele alimentou a idolatria dentro do contexto de Judá. E foi além. Ele chegou a sacrificar os seus próprios filhos a Moloque. Olha que coisa terrível. Alguém que é da linhagem davídica, agora em um culto idólatra, ele oferece os seus próprios filhos. Ezequias, ele era exatamente dessa raiz de Acás. Ele era um homem que tinha tudo para não dar certo. O contexto não era bom, não era agradável, não tinha referências, pelo menos tão próximas. Mas é importante você observar que Ezequias não foi produto do meio. É interessante nós observarmos isso, porque a despeito de entendermos que sim, o meio ele contribui para a formação dos nossos construtos sociais e das nossas subjetividades, isso é fato. Biblicamente falando, nós observamos que existem problemas mais profundos do que o meio em que nós vivemos. Jesus Cristo disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Ele mostra que a raiz do problema não está fora, está dentro. Ou seja, o homem não é produto do meio, o meio é que é produto do próprio homem. Havia filósofos como John Locke, o Rousseau e outros que olhavam para o homem e entendiam o homem como sendo uma espécie de tábula rasa, algo neutro e que com o passar do tempo ele vai ser formado. Mas biblicamente falando não existe neutralidade. O homem é mau por natureza, o homem é mau desde o seu nascimento. Todavia nós observamos na mesma Bíblia que ela mostra-nos que existe uma graça que de alguma maneira ela opera sobre o homem, possibilitando a andar na contramão dessa maré, a nadar na contramão da maré. E Ezequias foi alguém que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para seguir o seu pai, deixar o Senhor, abandonar o Senhor, a palavra de Deus, mas mesmo assim ele disse: não, eu quero viver uma vida agradável a Deus. Eu não tenho dúvidas de que existem pessoas em nosso meio que o contexto familiar não é dos melhores. Talvez o ambiente que você cresceu, o ambiente em que você foi instruído, preparado, aquilo que fora introjetado em você não foram coisas boas, e você tinha tudo para não estar aqui. Eu digo por experiência própria, eu não deveria nem sequer estar vivo, mas existe uma graça de Deus que opera sobre o homem e que de alguma maneira possibilita-o a ir na contramão. Eu tenho certeza que se abríssemos aqui oportunidades, muitos de vocês diriam: pastor, não era para eu estar sentado aqui nessa manhã. A minha família, ela foi na contramão. Não tive pai, não tive referências dentro de casa, não tive uma boa criação, não tive uma instrução que era louvável. Ao contrário, só princípios e valores alheios a Deus e a sua palavra. Mas um dia, eu não sei como, eu não sei de que maneira, a graça de Deus ela me alcançou. Olhando para a Bíblia, eu entendo o que Paulo disse quando ele explicou: é Deus que gera em vós o querer e o realizar. Ou seja, tu só estás aqui porque um dia a graça de Deus ela operou no teu coração, te possibilitando a entender a voz do Criador. Ezequias era alguém que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para não ter uma vida exitosa e triunfante, mas ele resolveu ir na contramão. Primeira coisa que Ezequias faz, olhe comigo o verso de número 3. Antes, porém, perceba que Ezequias ascende ao trono aos 25 anos e ele reina 29 anos em Jerusalém, enquanto concomitante Oséias está reinando do lado norte de Israel. O versículo 3 diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Primeira coisa que Ezequias busca para que ele alcance uma vida exitosa é exatamente encontrar na sua ascendência referenciais nobres e dignos de serem imitados. Diga assim comigo: para que tenhamos uma vida exitosa, precisamos nos apegar
a referenciais nobres. Embora Ezequias não tivesse tão próximo seu pai, embora o seu pai fosse um exemplo a não ser seguido, a Bíblia nos diz que ele andou nos caminhos do Senhor e fez exatamente tudo conforme seu pai Davi. Havia na ascendência de Ezequias alguém nobre, não era perfeito, mas era nobre. Não era um santo no termo mais amplo do sentido, mas era nobre, era alguém temente a Deus, era alguém que buscava o Senhor, era alguém quebrantado na presença do Senhor. E Ezequias, ele vai ao encontro desse referencial. Eu poderia seguir o meu pai, mas eu sei que na minha ascendência tem alguém conhecido como Davi. É nele que eu vou me espelhar, é na vida dele que eu vou me espelhar, é a história dele que eu quero para a minha vida. Eu e você precisamos compreender essa mesma verdade, irmãos. Biblicamente falando, nós somos instruídos a de alguma maneira termos referenciais nobres na nossa vida. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele coloca-se diante daquela igreja e ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, eu sou o referencial para vocês. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos ter os nossos líderes como referência e atentarmos para a maneira que eles vivem. Eu e você precisamos fazer-nos a seguinte pergunta: quais são os nossos referenciais? Quais são as pessoas que têm influenciado a tua vida? Quais são os homens e mulheres que têm guiado a tua história? Quais são aqueles, já que essa palavra está em moda e em voga, quais são os teus tutores? Quais são os seus mentores? Quais são os seus guias? Eu e você precisamos de referenciais nobres. Eu tenho dito, irmãos, que se nós não tivermos referenciais nobres, a nossa vida será pobre. Pobre não de dinheiro, mas pobre de valores e princípios que não passam de um dia para a noite. E Ezequias olhou e disse: eu não quero viver a vida desgraçada do meu pai. Eu conheço alguém conhecido, chamado como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero viver a vida e a espiritualidade que ele viveu. A minha oração é que Deus coloque nos teus caminhos referenciais nobres. Quem tem sido os seus referenciais? Quais têm sido as pessoas que você tem olhado e falado: eu queria desfrutar dessa realidade, dessa experiência, desse contato com Deus? Então a primeira coisa que o próprio Ezequias faz é organizar os seus referenciais, parâmetros. Segunda coisa, e essa é uma das primeiras determinações dele, no verso de número 4. Perceba quão incisivo e determinado era Ezequias. Ele promove uma purificação entre Judá, destruindo todos os ídolos. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Olha que coisa interessante. Nós temos aqui uma realização que de fato ela é digna de nota. Porque em nenhum momento na história de Israel, mesmo entre os melhores reis, aquilo que Ezequias fez aqui foi feito por outro. Por exemplo, se você observar o próprio Salomão, que era o homem mais sábio que já existiu, você vai observar que o próprio Salomão, em 1 Reis 3:2, diz assim: e o povo oferecia sacrifícios sobre os altares, nas colinas, porque ainda não havia sido edificado o templo do Senhor. Na época de Salomão, havia culto nos altos, havia culto nas montanhas, e eram cultos idólatras. Na época de Asa, que foi um bom rei também, a Bíblia nos diz em 1 Reis 15:14, mas Asa não removeu os altares das colinas. Olha só, era bom, mas não teve coragem de enfrentar os altares das colinas. Fez muita coisa, mas essa era uma área de vulnerabilidade na qual ele não quis mexer. Um outro exemplo, Josafá. Quem não lembra de Josafá e a batalha contra os amonitas e moabitas, e Deus dizendo para ele: essa peleja você não vai ter que pelejar, ficai parado e veio o grande livramento. Esse é Josafá. Mas mesmo Josafá, em 1 Reis 22:43, diz assim: ele andou em todos os caminhos do seu pai Asa, não se desviou deles, mas fez o que era reto perante o Senhor. Porém, os altares não foram tirados.
e o povo ainda edificava e queimava incenso neles. Josafá era um grande homem, mas não teve coragem de destituir os ídolos, as imagens de escultura. Mas o próprio Ezequias, de maneira incisiva, direta, ele compreendeu que se nós desejamos viver um reavivamento de Deus na nossa vida, na nossa igreja, ou termos uma espiritualidade exitosa, nós precisamos estar dispostos a começar uma grande purificação, quebrando os altares que foram erigidos a outro e não ao Deus de Israel. Ezequias, ele compreende que ao longo da nossa vida, dos anos, nós costumamos acumular tantas coisas, e essas coisas nos privam de viver na sua plenitude aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Como dizia o reformador Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Não se engane, não é idólatra apenas quem se curva diante de uma imagem. Às vezes nós criamos os nossos próprios ídolos. Às vezes nós fomentamos em nosso coração as nossas próprias imagens de escultura. Qualquer coisa que rivalize com Deus no quesito prioridade deve ser considerado ídolos. Existem pessoas que, a despeito de estarem na casa de Deus, na presença de Deus, mas amam ou idolatram, por exemplo, sonhos, projetos, ideais, instituições, lugares, bens, tantas coisas, e essas coisas vêm para tomar o lugar de Deus em nosso coração. E como o rei Ezequias, eu e você precisamos estar dispostos e compreender: se eu quero ter uma vida de sucesso, uma vida exitosa, uma vida triunfante, eu preciso quebrar todos os altares da minha vida que não engrandecem o nome do Deus de Israel. A minha atitude tem que ser uma atitude semelhante à de Gideão. Depois que Deus se manifestou para ele, a primeira coisa que Gideão fez foi essa: eu vou na minha casa, eu vou quebrar todos os altares, porque aqui só quem é digno de ser adorado é o Deus de Israel. Eu queria que você levantasse a sua mão e recebesse essa palavra. Deus está dizendo para pessoas: está na hora de você visitar certos cômodos, está na hora de você visitar certos compartimentos, está na hora de você quebrar todos os ídolos, aquilo que rivaliza com Deus de Israel. Não existe lugar para outro no teu coração. O homem, ele é tão propenso à idolatria que, perceba, a Bíblia diz que havia nos dias de Ezequias uma serpente de bronze que era adorada e conhecida como Neustã. Esta serpente, ela está presente na história de Israel desde Números capítulo 21. A Bíblia diz-nos que o povo de Deus estava ali nos termos de Moabe, e eles começam a murmurar. Eles dizem contra Deus e contra o próprio Moisés. Eles falam: por que Deus nos tirou do Egito para morrermos nesse deserto de fome? Eles olhavam para o maná e sentiam fastio. Eles diziam: isso é um pão vil, não vale a pena. Menosprezaram a providência de Deus. Por causa disso, Deus mandou serpentes, víboras, seres que causaram-lhes males terríveis. Quando eram picados, alguns morriam, e quando sentiam a picada da serpente, correram para Moisés e disseram: intercede por nós, nós erramos diante de Deus. Quando Moisés intercede, a Bíblia nos diz que Deus dá uma direção. Deus diz para Moisés: você vai erigir uma serpente de bronze, e esta serpente, quando as pessoas forem picados e olharem para ela, de pronto elas ficarão curadas. Foi assim que aconteceu. Quando você lê o livro de João capítulo 3 versículo 14, Jesus Cristo olha para essa mesma figura conversando com Nicodemos, e ele disse: olha, assim como Moisés erigiu a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja erguido da terra, e todo aquele que olhar para ele, esse não será condenado, mas terá a vida eterna. Jesus Cristo identificou que aquela serpente era um tipo dele, ou seja, assim como os homens eram curados do veneno da serpente, agora um veneno muito pior, que é o veneno do pecado. E Jesus Cristo disse: eu sou a solução para o mesmo. Quando o homem olha para mim, quando o homem volta-se para mim, quando o homem rende-se diante de mim, existe cura, existe transformação, existe libertação. A proposta era essa. Mas o coração do homem é tão propenso para a idolatria que eles pegaram aquela serpente e começaram a adorar a serpente. Eles adoram o tipo em detrimento do Deus que se revelou. E por causa disso, essa adoração ela foi convertida em
idolatria. Por isso e portanto, Ezequias disse: vamos quebrar os altares. Isso aqui está atrapalhando a adoração, meu Deus. Eu queria que por um instante você colocasse a mão na sua consciência e você refletisse: o que tem atrapalhado o teu relacionamento com Deus? Altares que têm sido erguidos dentro da tua casa, altares que têm sido erguidos na tua vida sentimental, altares que têm sido erguidos a outros na tua vida, nas tuas finanças, no teu dia a dia, no teu ministério. Altares, altares, altares. E Deus está dizendo: está na hora de quebrar esses altares. Está na hora de destituir esses ídolos, porque só Ele deve adorar e só a Ele servirá. Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus bem alto. Outra coisa também: para que tenhamos uma vida exitosa, precisamos, como Ezequias, nutrir uma fé viva, pungente, vigorosa nesse Deus. Olha o que diz o versículo de número 5: no Senhor Deus de Israel confiou. Em quem ele confiou, igreja? Em quem ele confiou? Deus de Israel. Ele confiou em Deus, e a sua confiança, ela é sem paralelo na história. Olha o que diz a continuação do verso 5: de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes. Desde a divisão dos reinos, ninguém confiou tanto em Deus como Ezequias. Ninguém dedicou-se tanto a Deus como o fez o próprio Ezequias. Essa é a confiança que nós devemos ter como parâmetro na nossa vida. A confiança dele é tão grande que, se você observar logo à frente, quando o rei Senaqueribe, ele manda cartas para Ezequias, afrontando, humilhando, vilipendiando e dizendo para ele: olha, se prepare, porque eu vou invadir Jerusalém, eu vou destruir Jerusalém. Vocês não adiantam confiar nos outros povos. O Egito é como uma cana quebrada, que se você segurar, você fere a sua mão. E Ezequias recebeu aquela carta, caiu em pranto, toda a população ficou desesperada. Mas Ezequias, que confiava em Deus, vai ao templo do Senhor, pega aquela carta, colocou diante do altar de Deus, e na mesma hora Deus falou com Isaías e disse: vai a Ezequias, eu tenho uma mensagem de Deus para o coração dele. E a mensagem é: Ezequias, assim diz o Senhor, descansa a tua alma, porque eu vou colocar um anzol no nariz de Senaqueribe, eu vou colocar um espírito de temor dentro dele. Ele vai voltar pelo mesmo caminho que ele veio, ele não vai entrar na cidade. A atitude de Ezequias é uma atitude de confiança plena. É como disse o salmista: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temerei, ainda que as montes se abalem, ainda que as águas se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade do Deus. Então, em nome de Jesus, levante a sua mão e receba essa palavra. Deus está dizendo para você: se tu queres ter uma vida exitosa, confia plenamente em mim, dedique-se completamente a mim, não desconfie do meu cuidado, da minha ajuda, da minha providência, porque eu sou teu Deus. Quantos podem abrir a boca e glorificar a Deus nessa manhã? Aplauda a Ele, mas abre a tua boca e dá o melhor glória a Deus que você puder. Aplauda a Ele, mas mistura com barulho de glória a Deus, e de aleluia, e de reverência. Ele é digno. Confiança pungente, vigorosa a Deus. Uma vida exitosa dissociado disso não é êxito. Não existe triunfo à revelia dessa realidade. Outra coisa também, no verso 6: a vida exitosa de Ezequias estava arraigada em um relacionamento muito próximo com a palavra de Deus. Olha o que diz o verso 6: ele se chegou ao Senhor, ou agarrou, tem algumas outras traduções. O F.F. Bruce, ao comentar esse texto, ele diz que ele apegou ao Senhor reflete uma atitude interior. A alma de Ezequias estava apegada a Deus, assim como uma criança indefesa agarra nos seus pais em tempos de dificuldade.
Perceba uma criança quando está sendo levada para tomar uma vacina, e quando ela percebe a injeção, o medo dela, ela agarra-se ao pai. Ezequias fez a mesma coisa. A minha vida exitosa está consubstanciada nesse meu agarrar-se a Deus, nesse meu apegar-se a Deus, nesse estar junto com Deus. Não é confiando em mim mesmo, nas minhas forças, na minha habilidade, na minha esperteza, na minha perspicácia, não. É no meu relacionamento com Deus. Agarre-se a Ele, prenda-se a Ele, esteja com Ele, não largue Ele, porque é exatamente aí que você desfrutará do sobrenatural de Deus na sua vida. Verso 6 ainda, uma vida guiada pela palavra, quando diz assim: ele se achegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Diga assim, Ezequias, diga bem forte, Ezequias guardou os mandamentos que Deus havia dado a Moisés. Observe que o trato dele para com a palavra está exatamente ligado a apegar-se a uma atitude interior. E o fato de observar os mandamentos é o reverberar desse meu relacionamento interior. O coração de Ezequias estava nas mãos de Deus, mas não o coração apenas. A sua vida era uma vida de total observância a Deus. Ele guardava a palavra, e entenda guardar aqui não no sentido de esconder em um lugar oculto, inacessível, mas o guardar no sentido de praticar. O guardar no sentido de observar, o guardar no sentido de colocar a minha vida debaixo da autoridade da palavra de Deus. Ezequias era alguém que o que ditava a vida dele, a conduta dele, os atos dele, as ações dele, é o que a palavra de Deus determina. É a mesma coisa que disse o salmista no Salmo 119, verso de número 11: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lá em Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve, e bem-aventurado é aquele que guarda a palavra desta lei. Ezequias era alguém que guardava a palavra, observava a palavra, obedecia a palavra, e por isso Deus estava preparando coisas grandiosas para Ezequias. Relacione-se com a palavra de maneira séria, submeta a sua vida à observância da palavra, e você viverá uma vida exitosa. Jesus Cristo disse: olha, aquele que ouve a minha palavra, e há uma bem-aventurança para quem ouve. Você é venturoso por ouvir, mas Jesus Cristo disse: aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é igual um homem que construiu a sua casa sobre areia. Correram os rios, caíram as chuvas, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa. Perceba, as intempéries vêm contra quem obedece e não obedece, quem observa e não observa, quem está ligado à palavra e quem não está. Todos passam por luta. Qual é a diferença, pastor? É que quem observa a palavra, a sua vida está alicerçada, fundamentada, sustentada, abalizada, tem firmeza. Essa é a diferença. Quem não obedece à palavra, hoje é fogo puro, amanhã é cinza pura, não tem vigor, não tem vitalidade, não tem prosperidade verdadeira. Quem obedece à palavra é debaixo de luta, dificuldade, desalento, sofrimento, angústias, dias rubros, noites escuras, mas ele continua na presença de Deus. O vento bate forte, mas a casa não cai. A intempérie vem com força total, mas ela não cai. As dificuldades vêm de maneira forte, mas ela não cai. E Ezequias é alguém que compreendeu isso aqui. Eu não apenas me apego à palavra intimamente, mas eu guardo no meu dia a dia. E Deus está alertando cada pessoa que aqui está na hora de nós vivermos de maneira intensa a palavra de Deus, porque se assim o for, nada vai conseguir parar a tua marcha. Pega na mão do teu irmão e diga isso para ele, em nome de Jesus. Se relacione com a palavra de maneira séria, de maneira intensa. Diga: não sejas apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus. Se você acredita nisso, joga a mão para cima, abre a tua boca e dá o melhor glória a Deus que você puder.
Como consequência, veja o que diz o verso 7. Como consequência, a presença de Deus manifesta-se em aprovação aos atos de Ezequias. A expressão aqui do verso 7, assim, ou em consequência de, ou consequentemente, foi o Senhor com ele. Para onde quer que ele saía, ele se conduzia com prudência. Perceba que coisa interessante. Pelo fato de Ezequias ter um coração apegado a Deus e uma vida de observância da palavra, Deus se manifestava no cotidiano, manifestava-se no dia a dia, demonstrando a sua presença e aprovação à vida de Ezequias. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, por causa do seu relacionamento com Deus, Deus era com ele. Assim como Deus foi com outros no passado, Deus era com ele. Quando você observa isso aqui e você percebe que o escritor sagrado, ele está traçando um paralelo entre a vida de Ezequias e a vida de Davi. Isso aqui é formidável. Ezequias se inspirou em Davi, e o escritor sagrado está dizendo, ele conseguiu viver as mesmas realidades espirituais que Davi viveu. Como assim, pastor? Observe o que diz a Bíblia. Primeira coisa, primeira benesse de aprovação do seu relacionamento era Deus estava com ele. Diga assim, Deus estava com Ezequias. Se você observar o texto aqui, ele está reproduzindo um parâmetro, um paralelo de 1 Samuel 16, 18, quando a Bíblia fala sobre Davi. Então respondeu um dos servos e disse, eis que vi o filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, um homem forte e valente, um homem de guerra, prudente em questões e uma pessoa formosa. Mas tem mais, o Senhor está com Davi. Outra coisa também, 1 Samuel 18, 12, olha o que o texto diz, e Saul tinha medo de Davi. Saul não tinha medo de Davi, não era apenas porque Davi era um homem preparadíssimo, não, ele tinha medo de Davi porque Deus não era com ele e Deus era com Davi. Então, primeira coisa que o texto está apresentando é exatamente isso. Como Deus foi com Davi, Deus também era com Ezequias. Lá em 2 Samuel 5, 10 diz exatamente a mesma coisa, Deus era com Davi. Olha que coisa, Ezequias almejou, Ezequias desejou, Ezequias nutriu na sua alma, eu quero viver as mesmas realidades que Davi, e ele estava vivenciando. Ele atraiu a presença de Deus, ele atraiu a manifestação da presença de Deus para a vida dele. Mas quando eu olho na Bíblia, irmãos, eu percebo que Deus não estava apenas com Davi e não estava apenas com Ezequias. Por exemplo, Deus, ele é aquele que estava lá no Éden, na viração do dia, lá estava ele conversando com Adão e Eva. Deus, ele é aquele também que estava com o próprio Noé e concedeu-lhe um plano gigantesco. Ele estava com Enoque e andava com Enoque durante toda a sua vida. Esse mesmo Deus é o Deus que estava com Abraão, com Isaac, com Jacó. Esse é o Deus que foi para o Egito e com José. Ele disse, eu estou com José no cárcere, eu estou com José na casa de Potifar. E mesmo depois que José morreu, esse é o Deus que estava com Moisés na sarça e disse, tem mais, eu vou no deserto com o meu povo. Ele estava na nuvem de dia, ele estava na coluna de fogo à noite, ele estava presente. E tem mais, ele era com Davi, ele era com os profetas, ele era com todos os grandes personagens do Antigo Testamento. Quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Deus estava lá e disse, vocês não vão morrer queimados. Mas quando eu chego no Novo Testamento, eu percebo algo glorioso, é que na pessoa bendita de Jesus Cristo, a manifestação exata, visível do Deus invisível, o Emanuel, ele esteve conosco e caminhou durante 3 anos e meio, mas ele foi morto, crucificado, ele perdeu a sua própria vida. Ao terceiro dia ele ressuscitou, mas antes de ser assunto aos céus, ele chamou os discípulos e disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oh! Oh! Diga para o seu irmão, Deus não estava apenas com Ezequias. Diz com graça, Deus não estava apenas com Ezequias. Deus não estava apenas com Davi. Diga assim, Deus está com você todos os dias, todos os momentos, em todas as circunstâncias, até a consumação dos séculos. Como é bom, irmãos, saber que Deus está conosco.
Como é bom nós sabermos que estamos numa guerra, que já somos vencedores. Estamos no meio de uma batalha que temos certeza do resultado. Não participamos de um jogo que pode ser que ganhemos no segundo tempo, nos acréscimos. Não, nós já vamos entrar vitoriosos nesse jogo, porque Deus está conosco. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E olha só, o fato de Deus estar com ele, versículo 7 ainda, diz-nos assim: assim o Senhor foi com ele, para onde quer que ele saía, conduzia com prudência. Outras traduções trazem assim, a tradução NAA diz assim: e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. A tradução ARA, a Almeida e atualizada, diz: ele lograva êxito. A NVT diz assim: ele era bem sucedido. Olha que coisa formidável. Em todas as circunstâncias, para onde Ezequias andava, para onde Ezequias caminhava, Deus lhe dava êxito, Deus lhe dava triunfo, Deus lhe fazia bem sucedido. Mas entenda uma coisa, não confunda triunfo com alguém que é intocável. Não confunda triunfo com falta de retaliação. Não confunda. Eu uso uma analogia do Dr. Shedd quando ele diz o seguinte: perceba uma guerra, uma grande batalha. Exércitos vão combater outros exércitos e eles voltam triunfantes, apesar de voltarem feridos, alguns sem braço, sem perna, todo rasgado, mas volta triunfante. Assim é o povo que anda com Deus. Nós somos triunfantes, nós somos bem-sucedidos, porque a presença de Deus está conosco. Às vezes você vai chorar, às vezes você vai se rasgar, às vezes você vai sofrer, às vezes vai perder alguma coisa, é verdade, mas você é triunfante por onde quer que você for. Eu não vim aqui para te dizer que você será abençoado, eu vim aqui para dizer que você já é abençoado, porque o apóstolo Paulo, ele diz em Efésios capítulo 1 versículo 3: bem-aventurado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Deus está com você. Triunfe. Terceira semelhança. Perceba que ele era exitoso em tudo que fazia, refletindo a história de Davi, 1 Samuel 18:5. E Davi ia aonde quer que Saul o enviasse. Era sempre bem sucedido. Era sempre bem sucedido. Qual é o segredo, pastor? Esperteza de Davi? Claro que não. Presença de Deus. Qual é o segredo dos seus êxitos, das suas vitórias, dos seus gozos, dos seus triunfos? Não está em nós mesmos. Não está na nossa capacidade. Não está na nossa perspicácia. Está em Deus. O salmista disse que se não fosse o Senhor conosco, ora diga a Israel, os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos. Então se alegre na presença de Deus nessa manhã, porque Deus está com você. Eu queria que você levantasse as duas mãos para cima em adoração ao Deus dos céus. Eu queria que você abrisse a boca e reverenciasse o Deus que está com você ao seu lado. O Deus que não te deixa, não te abandona, o Deus que não te larga, que não te solta. Abre a tua boca por alguns segundos, faz barulho de adoração a Deus nessa manhã. Eu vou te dar 10 segundos só para você adorar a Deus, vai. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Você tem motivo para adorar o Senhor. Tá difícil, mas Deus já está dizendo para pessoas aqui: te prepara, porque eu estou gerando algo grandioso para você, para a tua vida. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder, você não vai voltar atrás, porque a minha presença está com você. Como ele disse através de Isaías: quando passares pelas águas eu estarei contigo, quando passares pelo fogo as chamas não te queimarão, quando passares pelos rios você não vai submergir. Deus está dizendo: eu estou ao teu lado, por isso você não vai cair, não vai parar, não vai desistir. Se eu fosse você, eu já estava de boca aberta adorando a Deus, porque Ele é aquele que está ao nosso lado. Oh, meu irmão. Um dia, servo de Eliseu, Geazi, ele acorda. E quando ele acordou, ele abriu as portas e ele percebeu lá em Dotã, isso aqui. Dotã é a mesma cidade que cercaram José e mandaram para Egito. É lugar de cerco. Quando ele olha, ele percebe os exércitos que cercavam a cidade. Ele grita e diz: ai, meu senhor, nós vamos morrer. Eliseu olhou e disse: não, meu filho, deixa eu fazer uma oração por você. Deus,
abra os olhos do menino. Quando Deus abriu os olhos do menino, irmãos, ele olhou e disse: Senhor, eu vejo cavalos e carruagens de fogo. São muito mais do que aqueles que estão contra nós. Irmãos, é isso que Deus quer fazer nos compreender. Você não está sozinho, você não é desprezado, desprezada. Permita-me, você não é cão sem dono. Existe um Deus que cuida da sua vida. Você é menina dos olhos do Senhor. A presença dele está comigo e está contigo, nos fortalecendo, nos mantendo, nos sustentando. Eu e você precisamos sair daqui de cabeça erguida. Não permita que nada te abata ao longo desse dia. Não permita que nada te abata ao longo da semana. Não permita que nada te pare, porque existe um Deus que está com você, e isso é suficiente. Versículo 8 diz assim: e ele derrotou os filisteus. Mais uma coisa que ninguém fazia. Por mais que fossem grandes homens, nenhum enfrentava os filisteus, que eram os principal arqui-inimigo da nação de Israel. Os filisteus eram habitantes da região de Canaã, que foram de alguma maneira confrontados por Davi. Perceba que o escritor está querendo dizer exatamente isso. Ele olhou para Davi e disse: eu quero viver como Davi viveu. E Deus está dizendo: você vai viver, você vai desfrutar dessa realidade. Lá em 1 Samuel 18, 27 diz assim: Davi se levantou, partiu com seus homens e matou 200 filisteus. 1 Samuel 19, 8 diz assim: houve guerra outra vez, e Davi saiu para lutar contra os filisteus. Ele conquistou áreas, territórios que só Davi havia conquistado, experiências que ninguém desfrutou. Ele poderia viver uma vida desgraçada do seu pai, mas Deus disse: não, eu vou te elevar a níveis maiores, eu vou te fazer angariar posições maiores e conquistar aquilo que ninguém conquistou. Eu quero que você saia daqui nessa manhã com essa palavra: segredos de uma vida exitosa. Deus quer nos dar êxito, Deus quer nos fazer compreender o seu agir poderoso e soberano na nossa vida. Para tanto, relacionemos-nos com Deus como fez Ezequias, e pode se preparar, porque ninguém consegue parar um povo cujo Deus é adorado como primazia e prioridade. Não adianta. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o próprio Ezequias entendeu esse princípio. Você faz parte desse povo, igreja, eclesia, chamados para fora, aqueles que Jesus Cristo disse: eu estou levantando, erguendo, colocando de pé. Tem mais, ninguém consegue parar. As portas do inferno vão se levantar, claro que vão, mas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Fica de pé, por favor. Queria que o Ministério do Louvor viesse para cá, por favor. Escolhe alguém do seu lado, pega na mão dessa pessoa, pega na mão desse irmão, por favor. Feche seus olhos. Comece a falar com seu Deus nesse momento. Comece a falar com seu Deus. Atraia a presença de Deus para esse ambiente. Feche seus olhos. Abra o seu coração diante dele. Comece a dizer: Deus, como eu preciso da tua graça, como eu preciso da tua direção. Você que tem vindo de um contexto tão difícil, querido, tão difícil, e você mesmo já se questionou: talvez se eu tivesse nascido em outro lugar, em outro contexto, talvez se eu tivesse tido a presença de um pai, de uma mãe, talvez se eu tivesse outros amigos, as coisas seriam mais fáceis para mim. Você tem tudo para dar errado, tudo para dar errado, você sabe disso. Mas olha o lugar que Deus te colocou. Você está caminhando em triunfo para a glória de Deus. Então abre a tua boca e diga: Deus, eu preciso tanto da tua presença. É só isso que você precisa, da presença dele. Oh Espírito Santo da verdade, aqui estamos, Deus, diante da tua presença. Como nós precisamos de ti, Senhor, como nós precisamos de ti. Ah, Senhor, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Eu quero clamar pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Derrama uma graça poderosa sobre essa igreja nessa manhã. Confirmando essa palavra, Senhor, levanta aqueles que estão caídos, ergue aqueles que perderam o vigor, dê força para aqueles que querem desistir na caminhada. Visita a alma daqueles que estão cansados, abatidos e sobrecarregados.
Ó Deus, faça-os compreender que o Senhor é um Deus poderoso, grande, soberano, digno de ser adorado. Em nome do teu Filho Jesus, eu queria que você agora começasse a orar por essa pessoa que está do seu lado. Eu quero ver você orando a Deus pela vida dela. Eu quero ver você intercedendo a Deus pela vida dessa pessoa. Vai dizendo: Deus, visita com a tua graça, com a tua presença, com o teu espírito, com o teu poder, com a tua unção. Vai orando, vai orando. Enquanto você ora, os meninos vão louvando ao Senhor. Não almejo nada que o mundo dá. Aleluia! Pois meu coração deseja sem parar só a tua presença. Vai orando, vai orando, vai orando. Só a tua presença. Aleluia! Vai clamando ao Senhor. Nem me mexo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar com a tua presença. Com a tua presença. Levante a mão dessa pessoa. É a tua presença. É a tua, é a tua. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. Abra os teus braços e diga bem alto: é a tua presença, Senhor. É a tua presença. Diga bem alto: é a tua presença, é a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar. Só quem deseja a presença dele, abre a boca e glorifica a Deus. Só quem deseja a presença dele, abre a boca para adorar a Deus esta manhã, meu filho. Você está na presença dele, você está na casa dele, você está diante dele. Então você tem liberdade para adorar. Adora do teu jeito, da tua maneira, da tua forma, mas não deixa de adorar, não deixa de adorar, não deixa de adorar. Diga: Deus, eu preciso da tua presença. Essa presença que renova, essa presença que fortalece, essa presença que revigora, essa presença que enche, essa presença. Abre a boca e adore a Deus por alguns segundos nesta manhã. Vai, 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 vai. Abre a boca, crente, adore a Deus, adore a Deus. Você tem liberdade para isso. Diga mais uma vez: te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Diga bem forte: em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz